Olá, seja bem-vindo a este canal. Naquele vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo sobre Bíblias de Estudo, quando eu cheguei na Bíblia de Estudo Nova Versão Transformadora, Bíblia NVT, eu fiz um comentário dizendo que faria um vídeo explicando sobre as questões que envolvem as traduções, mais especificamente a tradução dinâmica, né, que o tradutor utiliza de forma mais livre palavras para traduzir. Então eu quero aqui nesse vídeo, nesse conteúdo, cumprir essa promessa e mostrar para vocês uma curiosidade quando se trata de uma tradução que é mais livre, que é uma tradução que não é tão literal assim. Aí, nesse caso eu estou aqui com a Bíblia Nova Versão Transformadora, que é a NVT, né? Uma Bíblia simples, para mostrar para vocês uma curiosidade, que às vezes, apesar de uma tradução mais livre ser mais fácil de entender, mas às vezes, em alguns momentos, ela pode não ser fiel aos manuscritos originais, no caso, os manuscritos gregos aqui, que eu vou citar uma passagem do Novo Testamento. Então eu tenho aqui essa tradução, essa é uma Bíblia simples, né? NVT. Eu vou abrir aqui ela lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, para poder mostrar para vocês essa questão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Tá vendo aqui, capítulo 3? E eu vou aqui, ó, no versículo 16. Vou ler aqui o versículo inteiro para ficar melhor de entender. Terceira Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano. Então, Cristo, atenta para essa palavra aqui, ó, Cristo. Tá vendo aqui que aqui tem uma letrinha aí, no expoente aqui. Então você vai lá para a nota de rodapé, vamos ver o que diz aqui. Ó, letra I aqui, ó. 3,16. Em grego, aquele que alguns manuscritos trazem Deus. Então, em grego, significa aquele que, né? E tem alguns manuscritos que trazem Deus no lugar de aquele que. Então, quando você olha aqui, ó, o tradutor, ele escolheu então a palavra Cristo nesse local aqui. Mas a nota diz que em grego é aquele que. E tem alguns manuscritos que trazem Deus, no lugar de Cristo trazem Deus. Ó, Deus foi revelado em corpo humano. Então, essa palavra Cristo, que o tradutor escolheu, vamos ver se existe ela realmente nos manuscritos gregos. Vamos ver se realmente existe aqui. Eu estou aqui com o Nestle Aland, que é um texto grego, onde a gente pode olhar isso. Então vai estar aqui, ó, né? Versículo 16 do Nestle Aland. Aí vai começar, olha só, essa palavrinha aqui, ó, grega aqui, ó. Tá vendo? Parece um ozinho e parece um C cedilha. Essa aqui é o que está nesse texto grego. E esse aqui significa, pode traduzir como aquele que, ou o qual. Então vamos ver aqui as variantes que tem nos manuscritos gregos, ó. Esse tipo um Fzinho é um símbolo que joga para a nota de rodapé do Nestle Aland aqui, ó. Então vamos procurar aqui, onde tem aqui. Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui, ó. Mais na frente um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui, ó. Esse Fzinho, tá vendo? Então, além daquela palavra grega, tem essa aqui, ó. Que tem só o tipo Ozinho aqui. Tem só esse. E também tem esse outro aqui, ó. Que no caso é Deus. Ó. Essa palavrinha grega aqui significa Deus. Então, tem manuscritos que tem Deus. E tem manuscrito que tem só que. No caso é essa aqui, ó. Essa é tipo um Ozinho que tem só esse que aqui, ó. Esse Ozinho aqui. Então,
que significa que, né? Então, em grego, nos manuscritos gregos só tem praticamente 3 variantes. Só essa que está aqui, né, que a gente viu aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, lá em cima. Só tem essa aqui, que é o Ozinho com tipo um C cedilha, e o outro tem só um Ozinho, e o outro tem Deus, que é esse termo aqui, ó. Então não tem Cristo nos manuscritos gregos. Não tem o termo Cristo, não tem. E aqui então, o tradutor colocou Cristo. É lógico que quando você vai ler aqui todo o trecho, você vai ver que você está se referindo a Cristo mesmo, porque foi encarnado, foi pregado, visto pelos anjos. Então se refere a Cristo, mas não tem nenhuma cópia que tem Cristo nesse local aqui. Então o tradutor livremente ele se inseriu essa palavra sem existir ela nos manuscritos gregos. E a nota interessante aqui porque fala assim, ó, que em grego é aquele que, né? É o que deveria colocar lá. Ou em alguns manuscritos trazem Deus, só que não é em alguns manuscritos. A maioria dos manuscritos, 98,5% trazem Deus. Apenas 1% que traz esse aqui, aquele que são aqueles poucos manuscritos que são mais antigos, mas que são poucos e que alguns não consideram de qualidade boa. Então, você vê que então o tradutor ele se utilizou de um termo, de uma palavra que não tem respaldo nos manuscritos gregos. Não está Cristo lá. Apesar da mensagem se referir a ele, mas e não alterar, né, o efeito da mensagem, mas a palavra não está lá. Não está lá. Ou é que, ou aquele que, ou é Deus aqui. Só tem essas 3 possibilidades de você utilizar os manuscritos para colocar esses termos. Então Cristo não tem, ele não tem essa palavra nos manuscritos gregos de 1 Timóteo. Isso acontece também com aquela tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Por quê? Lá nos evangelhos, lá quando fala que as roupas de Jesus foram repartidas, lançadas sortes, lá a tradução coloca assim, que foram jogados dados, ou seja, que os soldados romanos eles utilizaram dados para lançar sortes para dividir as roupas, as vestes de Jesus. E também não tem dados no original, nos originais gregos, não tem, é lançar sortes mesmo. Só que aí os tradutores, baseados numa descoberta da arqueologia, né, que descobriram que os soldados romanos lançavam dados, eles tinham uma espécie de dados para poder sortear alguma coisa, então eles inseriram lá dados, mas não existe isso nos manuscritos gregos. Então as traduções mais dinâmicas, mais fáceis de entender, elas são boas para entender o texto, porém, em alguns casos, elas não são fiéis aos manuscritos originais. Então a gente tem que ter essa noção. Às vezes pode acontecer isso, né, de a pessoa olhar na tradução, encontrar um termo, uma palavra que não tem na outra, mas depende da tradução que o tradutor escolheu fazer. Então isso aqui é uma curiosidade, né, para a gente poder estar por dentro dessa questão. Eu estou cumprindo aqui uma promessa que eu fiz no vídeo anterior. E peço para você, caso você ainda não seja inscrito no canal, possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo, querendo Deus.